Aí, meus amigos e minhas amigas, hoje eu trago uma entrevista da primeira-dama, da Janja, nesta sexta-feira, dia 22. Segundo ela diz, está sendo muito difícil ser primeira-dama, acompanhar o presidente, ser cuidadora, atarefada e pensar em que ela seria um biscuit de porcelana, segundo ela diz, que ficasse calada, embora que gaste milhões em viagens, leve uma equipe de assessores, ela se queixa de que tem que arrumar o seu cabelo, fazer a sua maquiagem, passar a sua roupa. Está sendo muito difícil e eu reconheço que realmente ela tem a razão. Mas durante a entrevista que eu assisti na íntegra e espero que vocês também assistam, eu tecerei alguns comentários no meu modo de ver. E ao término, aí esses comentários deverão ser de vocês. Às vezes é exaustivo, Tati. Exaustivo, porque assim, eu tenho que pensar na minha roupa, eu tenho que pensar no meu cabelo, porque eu mesma que faço meu cabelo, eu tenho que ver, tirei o óculos, eu não enxergo quase nada, é tudo embaçado, como é que eu me maquio? Às vezes eu tô num hotel... Tem aquele óculos que é um só, pra você maquiar um Não dá certo aquilo pra mim, já tem. Mas você não viaja com maquiador, cabeleireiro? Não sou essa, você tá confundindo a primeira... Foi de propósito. Então é a outra, não sou eu. Sim. Enfim. Claro, a intimidade da entrevistadora é porque ela foi bem escolhida e selecionada para esta entrevista. Por isso, todo esse sorriso. E ela se refere à primeira-dama Michele. Mas eu acredito que nem levando 3 maquiadores daria para comparar. Mas ela deu o seu pitaco e eu dou o meu. É o meu modo de ver. É incomparável. Primeiro que não foi quebra de protocolo nenhum, nós estávamos no jantar conversando. Então, eu não entrei numa sala gritando, não, sabe? Então, não existe isso. Quer dizer que eu não posso falar? Eu tenho... Ela diz que não houve mal-estar nenhum, nem constrangimento. Só que os ministros presentes não sabiam onde enfiar a cara. Se era no prato de arroz ou embaixo da mesa. Mas ela disse que foi tudo normal. Ela deu o pitaco dela ali. Era um jantar de amigos. Eles e o Xi. Eu não sou um biscuit de porcelana. Vou no jantar só para acompanhar meu marido. E ele nunca, em nenhum momento disse para mim, não fale, fique quieta. Sabe, não existe isso. E não vai, desculpa. Se ele fosse essa pessoa, você não teria casado com ele. Eu não teria casado com ele, sabe obviamente. Ele jamais vai fazer isso comigo, nem com nenhuma outra mulher. Nenhuma outra ministra, sabe? Ele jamais vai fazer isso. Mas dizendo isso, parece que ela esqueceu de quando o Lula mandou a ministra Aniele ficar calada sobre os assédios sofridos do ministro dos Direitos Humanos, que também mandou a Dilma ficar calada dos roubos da Petrobras. Então não existe essa possibilidade de eu não falar alguma coisa. E vamos combinar que eu tenho bom senso, né? Sim. Vamos combinar que eu sou uma pessoa, né? Me considero uma pessoa inteligente. Então eu sei muito bem até onde os limites que eu posso ir. Eu sei muito bem disso. Eu sei os assuntos que são mais delicados, que é difícil. Mas vamos chamar o VAR para conferir isso, que ela diz que ela é bem educada e sabe se portar nos ambientes. Vem conosco aí, VAR, mostra alguma coisa. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Mas eu tô aqui no Central Park para fazer importantes chamados aos cidadãos globais. Sempre falo que a gente tinha trilhado um caminho
tinha abrido aquela sendo irresponsável com a vida do presidente. Vou pedir para vocês uma salva de palmas ao nosso coração valente. Uma salva de palmas, evitando levantar carteles e ondear bandeiras. Eu ia ter falado com o Putin, pelo amor de Deus, para com essa guerra. Mas eu acredito que a Ucrânia gostaria que ela falasse isso para o Putin, pois o presidente Lula, o seu esposo, disse que essa guerra se resolveria numa mesa de bar tomando uma cerveja. Eu acho que se ela falasse, poderia até acabar com a guerra Rússia e Ucrânia. Essa guerra, sabe? Mas eu sei que aquele é um assunto delicado para aquele momento, entendeu? Mas eu não vou me furtar a falar sobre uma rede social, vamos combinar, né? Que tá matando criança. Mas eu gostaria de lembrar a ela que o que mata a criança também, e ela não fala nada, é o tráfico. Mas esse é mais difícil de falar e criticar do que as redes sociais, né? As consequências são muito mais graves. O que mata a criança também é o aborto. Mata a criança no ventre da mãe. A falta do saneamento básico, hospitais, atendimento médico decente, marca do governo Lula, do governo do seu esposo. Isto também mata a gente, mas ela não fala. Sabe, eu não vou me furtar a falar sobre isso. E aquele momento eu quis talvez explicar um pouco melhor para o presidente Jinping e para não só para ele, mas para todos os ministros que estavam ali e a primeira-dama, porque vocês sabem que meu marido é analógico, né? Então ele não sabe talvez usar os termos que a gente está acostumado a usar na rede social, enfim. E aí ele começou a falar que ele precisava que a gente discutisse um pouco mais com a equipe da China. O TikTok é uma rede social que foi criada na China. Eu não sei como que está isso disperso, porque parece que estão comprando por pedaços, né? Naquele momento, inclusive, o presidente Xi falou que os Estados Unidos queriam comprar o pedaço americano do TikTok, né? Então, e o presidente começou a falar isso, que era importante a gente discutir, e aí eu perguntei para o meu marido, ok, posso complementar? Ele falou, não, pode complementar. E aí eu falei um pouquinho dessa questão, de como o algoritmo entrega para fora da China. E não teve nenhum mal-estar no momento? Claro que não, gente. E aí o presidente Xi falou, inclusive, que eles também têm problemas dentro da China. Eles também têm problemas dentro da China. Mas mesmo que ela se diga uma pessoa inteligente, que fale problemas e outros erros de português, além do seu inglês, que ela já tentou falar nas redes sociais, mas foi um horror, também porque ela não perguntou para o Xi Jinping como ele resolve os problemas dele. Os problemas dele são resolvidos se alguém não segue os seus ritos, vai preso, é prisão. E é isso que essa ditadura que o PT gostaria que fosse implantada aqui no Brasil. Só que os ditadores deveriam ser eles e os outros simplesmente cumpridores. Por que ela não pergunta também, não perguntou para o Xi Jinping, já que ela era tão amiga dele ou estava tão íntima, por que ela não conseguem acessar as redes ocidentais como o Facebook, o Instagram, o YouTube, o X, e perguntando também o que acontece com alguém que for pego funcionando com o VPN. E ela falando que se preocupa muito com as crianças, mas lembramos que ela não tem filhos. Mas continuemos assistindo a essa entrevista. Entendeu? De colocar ele dentro de uma aeronave com esse tanto de problemas. Apesar de ter uma regulação muito forte lá, só pode usar a tela a partir de 11 anos com um horário específico, não pode ter rede social, tem toda uma regulamentação. Ele disse, se aqui não seguir a regra, tem
tem efeito, tem efeito, tem prisão, tem, sabe? Tem toda uma legislação. E por que é tão difícil a gente falar disso aqui? Por que é tão difícil a gente falar em outros espaços, sabe? Não é uma questão de liberdade de expressão. A gente está falando de vida. A gente tá falando de criança. De crianças. Pode A gente morrer. está falando de rede social usada para disseminar ódio contra as mulheres. Você sabe disso, Tati? Sim. Sabe? Canal de YouTube disseminando ódio contra as mulheres. Eu estava conversando sobre isso com a primeira-dama da França. Sabe? Eu estava conversando com ela sobre a questão do bullying digital. Então, eu não sou uma voz única. Tem outras mulheres ao redor do mundo que estão falando sobre isso. Ela está falando que o seu partido, que o PT, gostaria que acontecesse aqui no Brasil. Regulação das redes sociais. Mas tem um ponto que eu acho que eles não gostariam que fosse aplicado aqui no Brasil. Principalmente eles que estão no governo e com todos esses problemas que estão acontecendo. Problemas que estão acontecendo. Vejam aí. Pena de morte! China condena ex-presidente de banco à morte por corrupção! Mas parece que nesse ponto eles não gostariam que implantasse aqui no Brasil. Senão muita gente, muitos assessores, perderiam a vida. Mas o vídeo está aí. A entrevista, as coisas que ela disse, acreditem se quiser. Eu teci o meu comentário, mas eu espero que vocês comentem também. E o seu comentário será muito bem recebido no canal de Pepe Severo no YouTube, onde eu peço também, se acharem por bem, que se inscrevam no canal, pois nós temos edições diárias e os mais variados assuntos.